Montei uma lista de benefícios que a maior parte dos idosos tem direito, mas não sabem. Então, se você tem mais de 60 anos ou tem alguém na sua família com mais de 60 anos, fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que muitos desses direitos aqui você não conhece. Meu nome é Elvis Toneto, sou advogado e vou falar sobre esse benefício para você hoje. Então vamos lá. O primeiro benefício que talvez você não conheça e que os idosos têm direito é o benefício do BPC-Loas. É um benefício de prestação continuada que pessoas com mais de 65 anos, independente de homem ou mulher, têm direito de receber. Ele não é um benefício de aposentadoria, ele é um benefício assistencial pago pelo governo federal, não pelo INSS, apesar de que é o INSS que gerencia, no valor de um salário mínimo. Esse benefício ele é pago para pessoas que chegam a essa idade e que têm renda baixa. Então, para ser recebido é a pessoa que não tem condições de se aposentar, que não conseguiu ali ter os requisitos para acessar um benefício de aposentadoria, mas tem renda baixa. Essa renda ela é de 1/4 de salário mínimo por pessoa na casa. Essa pessoa idosa ela precisa ter o cadastro no CRAS, no CadÚnico, né, com os membros do grupo familiar lá indicados, e ela vai poder receber um salário mínimo todo mês, que vai pelo menos ajudar essa pessoa nessa idade de dificuldade e que não conseguiu acessar um benefício de aposentadoria. Essa renda também ela pode ser flexibilizada. 1/4 do salário mínimo normalmente não conta o salário recebido pelo marido ou pela esposa também no valor de um salário mínimo. E se outra pessoa da casa já recebeu um BPC-Loas, também não vai contar. Então o primeiro benefício é o BPC-Loas. Muitos conhecem, mas é um benefício que pode ajudar muita gente aí que não tem conhecimento. O segundo benefício é a prioridade na tramitação de processos judiciais. A gente sabe que o judiciário ele é lento, é complicado, e muitas pessoas têm prioridade, e uma delas é a pessoa com mais de 60 anos. Então, o advogado tem que colocar lá no processo, muitas vezes o próprio sistema do processo já faz com que esse processo ande mais rápido, porque reconhece lá que a pessoa tem mais de 60 anos, então ela tem prioridade da tramitação. Mas não é só isso. Quem tem mais de 80 anos de idade tem uma super prioridade. Então, com mais de 80 anos, essa prioridade supera ainda as pessoas que têm mais de 60. Então, se você tem um processo na justiça, procure saber se você tem essa prioridade na tramitação, que pelo menos o processo vai andar um pouquinho mais rápido, independente da justiça. Além disso, quem é aposentado, independente da idade, aí já até supera a questão do idoso, tem direito de sacar o saldo do FGTS. Então a pessoa trabalhou durante a vida, teve descontos do fundo de garantia que ficaram lá retidos na conta do FGTS. A pessoa aposentou, normalmente aposenta depois dos 60 anos, tem direito de ir lá e fazer o saque. A Caixa Econômica Federal, que quem cuida dessa conta, tem a obrigação de lhe pagar todo o saldo que tiver lá a partir do momento que você é aposentado. Mas não é só aposentado que tem esse direito. Quem atinge 70 anos, independente de aposentadoria, também pode procurar a Caixa Econômica Federal e requisitar lá o saque de todo o valor que tenha depositado. Tá? Esse é um direito muito interessante e muitas vezes as pessoas se aposentam ou atingem os 70 anos de idade e não vão buscar. Deixam um dinheiro lá que é de direito delas, mas que acaba ficando lá perdido. Além disso, muitos idosos têm direito à isenção do IPTU. Tá? Então, tem uma casa, tem que pagar lá todo ano o IPTU, é um valor que eu sei que muitas vezes se torna pesado para a pessoa pagar, e quando tem mais de 60 anos, se tiver as condições de baixa renda, pode requerer junto ao município a isenção do IPTU. Só tem que tomar um cuidado aqui. O IPTU ele é um imposto municipal, então normalmente ele não é automático. A pessoa tem que procurar lá a prefeitura e questionar se naquele município existe a isenção
para as pessoas idosas. E muitos municípios têm essa lei. Então é um direito que vale a pena procurar saber se no seu município também existe. Além disso, a pessoa quando chega nessa idade, passa dos 60 anos, tem lá o Estatuto da Pessoa Idosa, né, o antigo Estatuto do Idoso, que garante também muitos direitos. Nesse caso, se a pessoa está encontrando um momento de dificuldade na velhice, não consegue mais se sustentar, tem problemas de saúde, vive numa condição muito difícil, e os filhos ou os familiares têm uma condição melhor financeira, esse idoso ele tem direito de buscar uma pensão alimentícia com os familiares. Então, nesse caso, teria que ingressar com uma ação judicial e procurar provar que ela não tem condições de se sustentar, mas que outras pessoas da família têm melhor condição e que podem auxiliar ela através de um valor variável, né, mas que vai ajudar ela a ter ali o pagamento das despesas, compra de medicamento e tudo mais. Então, o direito da pessoa receber uma pensão alimentícia dos familiares. Não é só de filhos, tá? Pode ser de outros familiares na ausência de filhos. Então, isso vai depender do processo judicial, mas o idoso tem também o direito. Então, já falando a respeito de dificuldades financeiras e compra de medicamentos, também tem um direito dos idosos de receber medicação gratuita. Então, o governo federal tem lá a lei que garante que os idosos possam requerer nas farmácias públicas e farmácias privadas conveniadas aqueles medicamentos de uso contínuo de forma gratuita. Ela vai lá, compra e, ao invés de pagar, ela vai assinar lá um documento certinho para a farmácia e ela vai poder pegar esse medicamento sem qualquer custo para ela. Então, um baita direito aí para quem já passou dos 60 anos e que pode ajudar muita gente. Além disso, outro benefício muito legal para os idosos é o direito a ter um acompanhante nos hospitais. Então, eu sei que muitos hospitais não permitem que a pessoa tenha um acompanhante, mas o idoso passou de 60 anos, independente do hospital, se é público, se é privado, independente, tem direito a ficar com um acompanhante 24 horas. Tá? Então, eu sei que tem idoso que tem dificuldade, daqui a pouco já está com algum problema de saúde grave, e então a lei traz essa possibilidade de ela ter lá um acompanhante para garantir que ela vai ter um suporte quando estiver no hospital, e esse é um direito bem interessante também. Além disso, o direito ao transporte público interestadual de graça. Tá? Então, todo ônibus que faz o transporte, que faz linhas interestaduais, tem que pelo menos reservar 2 assentos, isso em transporte em ônibus convencional, tá? 2 assentos para o idoso. Nesse caso, tem um requisito de renda aqui que tem que ser observado. O idoso ele não pode ter uma renda superior a 2 salários mínimos e tem que ter a carteirinha do idoso emitida pelo CRAS. Tá? Então, renda comprovada de até 2 salários mínimos, com a carteirinha certinho. As empresas de ônibus têm que emitir essa passagem. Muitas delas dificultam o acesso do idoso à passagem. Então, vai lá no guichê ou faz uma ligação. Normalmente, eles não passam a disponibilidade, até para dificultar o acesso do idoso a essa passagem gratuita, mas é um direito do idoso. Então, 2 assentos por ônibus convencional, todas as linhas precisam ter disponibilidade de forma gratuita para o idoso. E caso esses 2 assentos já tenham sido ocupados, o idoso, então, daí sim tem direito a adquirir essa passagem com 50% de desconto. Se você foi até uma rodoviária e não conseguiu ter acesso, ou fez uma ligação, entrou em contato de qualquer forma e não teve disponibilizado o seu direito a respeito da compra gratuita, no caso de eles terem vagos, ou se não foi disponibilizada a compra com 50% de desconto, eu oriento a ligar para o Disque 100. O Disque 100 é um número disponibilizado pelo governo para você denunciar questões relacionadas aos direitos humanos, então violência e tudo mais, mas também a direitos do idoso aí que são violados
E nesse caso é uma baita ajuda para as pessoas que não têm condições para poder fazer essas viagens de ônibus e visitar os familiares e tudo mais nessa idade, tá? Então, o transporte público aí de ônibus gratuito. Além disso, eu posso colocar aqui que os idosos também têm direito a prioridade no atendimento. Então, isso a maior parte das pessoas já conhece. Tem lá, quando tem um atendimento ao público, sempre tem que ter disponibilizado o atendimento prioritário. Se não tiver um caixa específico, né, qualquer caixa lá, a pessoa com mais de 60 anos vai poder chegar e vai poder acessar o local. Além disso, a pessoa tem direito também à meia entrada em eventos culturais. Então, o idoso pode ir lá, chegar no evento e comprar o ingresso com 50% de desconto. Então, shows, teatro, jogos de futebol, né, esportes, entrar em estádios com 50% de desconto. Além disso, tem prioridade na restituição do imposto de renda. Então a pessoa vai lá, tem uma renda, faz a declaração certinha, tem valores a restituir, então precisa garantir que a restituição está sendo feita de forma prioritária para o idoso, tá? Então esses são alguns direitos aqui que os idosos precisam tomar cuidado para ter certeza que está sendo disponibilizado. Vai fazer muita diferença, eu sei, para muitos, né? Principalmente aí o BPC Loas, que muito é divulgado hoje, há um tempo era bem desconhecido. Então a pessoa chega na idade avançada, está com mais de 65 anos nesse caso, e tem ali dificuldade financeira, tem a possibilidade, não conseguiu se aposentar, não conseguiu durante a vida contribuir certinho, pelo menos tem direito agora de receber um benefício de um salário mínimo mensal, além de todos os outros que eu falei aqui nesse vídeo, que são muito interessantes e que muitos deles as pessoas não conhecem, né? A maior parte deles aqui é só a pessoa ter o conhecimento, ir lá e exigir na hora que vai conseguir ter acesso. Então tá, eu agradeço muito quem chegou nesse momento do vídeo. Eu peço que curta esse vídeo, comente se ficou alguma dúvida, eu vou tentar responder aqui. Se tiver algum comentário interessante para fazer um novo vídeo, eu vou fazer, vou mencionar ali que foi com base nesse vídeo. E no mais, se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo esses vídeos e ajudando as pessoas. Então tá, fico por aqui, tchau!